E aí, pessoal? Paulo Soares, da DP Comp do Nota já aqui, e essa é a nossa 12ª aula do minicurso sobre o e-consignado CLT ou o crédito do trabalhador. Essa aula a gente vai falar sobre a necessidade do provisionamento da parcela nos momentos em que a gente adianta ou o salário ou as férias para o empregado, que na minha opinião é uma das aulas mais importantes para a gente entender o resto que vem por aí, tá? Porque daqui a pouco o curso começa a ficar um pouquinho mais complicado. Então, vamos para os nossos slides. Muito bem, então essa é uma aula em que a gente vai entender por que é fundamental realizar o provisionamento da parcela toda vez que a gente faz um adiantamento para o empregado, tá? Esse provisionamento nada mais é do que reservar uma parte do adiantamento para que a gente tenha mais dinheiro no fechamento da folha para sobrar espaço para a gente fazer um desconto. A gente vai ver isso com detalhe aqui, tá? Mas a gente não está falando nada além de uma diminuição do adiantamento. Então vamos supor que eu ia fazer um adiantamento de R$ 1.200 para o empregado, eu faço um adiantamento só de R$ 900 para reservar 300 para o final do fechamento da folha. É bem simples, tá? Antes de continuar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal da DP Comp, inscreva-se, ativando o sininho de notificação, que é para o YouTube te avisar cada vez que a gente sobe uma aula nova. E eu estou deixando aqui também o endereço do nosso site, que é para você ir lá e testar as nossas folhas de pagamento, porque as duas já fazem tudo isso que eu estou dizendo aqui de forma automática, tá bom? Então vamos lá. Algumas pessoas perguntam se é obrigatório fazer o provisionamento. Não, não é obrigatório, mas aqui a gente tem uma resposta lá do FAQ do E-Social que vai dizer assim, ó, a fim de garantir saldo suficiente para a efetivação do desconto, o empregador pode realizar a provisão do valor relativo à parcela do empréstimo. Vou repetir. O empregador pode realizar a provisão do valor relativo à parcela do empréstimo no momento da concessão do adiantamento de salário ou de férias, proporcional ao valor adiantado. Então, o que está querendo dizer aqui? É obrigação? Não, mas é permitido, né? E tem que ser da mesma proporção. Se você faz um adiantamento de 40%, você também pode fazer uma reserva de 40% da parcela. Então, no exemplo aqui, eu tenho um salário de R$ 3.000, no adiantamento é R$ 1.200, mas esse empregado tem uma parcela de R$ 600. Então, eu vou também tirar 40% dos R$ 600, que dá 240. Então, em vez de eu pagar R$ 1.200 para o funcionário, eu vou pagar 1.200 menos 240, tá? Então, eu vou pagar para ele R$ 960. Por quê? Porque eu vou reservar esses 240 para o fechamento da folha para eu ter dinheiro para fazer o pagamento. Mas, então, independentemente de ser só permitido e não obrigatório, eu vou fortemente aconselhar que você sempre faça o provisionamento no adiantamento. Por quê? Porque é muito comum as pessoas acharem que ao fazer o adiantamento, você reduz a base de cálculo da remuneração disponível para chegar aos 35% da margem consignável, como a gente viu nas outras aulas, tá? Se você não assistiu às aulas que eu ensino a calcular a margem consignável por meio da remuneração disponível, você não vai entender esse pedaço. Então, você tem que voltar nas aulas para trás, tá bom? Bem, então vamos para um exemplo que aí fica mais fácil. Imagina o João. O salário bruto dele é R$ 5.000 e a empresa faz um adiantamento de R$ 2.000 no meio do mês. Então, aí eu posso pensar assim, bom, se a gente já pagou R$ 2.000 para o João, então agora ainda tem R$ 3.000 para calcular o limite dos 35%, né? Tá errado. Os 35 da margem são calculados sobre os 5.000 inteiros, menos os descontos obrigatórios que é da fórmula, que são os descontos que são as rubricas
que tem incidência de INSS, o próprio INSS, o imposto de renda retido na fonte e os descontos obrigatórios, que são aqueles que têm origem em mandado judicial, como é o caso da pensão alimentícia. Então, veja, o desconto que eu vou fazer na hora do fechamento da folha em razão do adiantamento não entra nessa fórmula de cálculo da remuneração disponível, tá? Então, é isso que eu estou dizendo, o adiantamento não entra nesse cálculo, porque ele não é nenhum dos itens que a lei diz que deve ser descontado, que é só o desconto obrigatório e as rubricas com incidência previdenciária, tá? Ou seja, a empresa já entregou parte do dinheiro para o trabalhador, mas a conta da margem é feita como se nada tivesse sido pago. Então você esquece que você pagou aqueles R$2.000 de adiantamento para o João. Você vai fazer o cálculo sobre R$5.000, tá? Agora, imagina que o João tem um empréstimo consignado e a parcela dele é de 1.200. Se a empresa não tiver reservado nada no adiantamento, pode ser que não sobre saldo suficiente para fazer esse desconto no fechamento da folha. Mesmo assim, se não sobrar, veja, qual é o caso que eu estou dizendo? Ele tem R$5.000 para fazer o cálculo da remuneração disponível para chegar na margem consignada. E é obrigação da empresa empregadora, ou seja, é obrigação do departamento pessoal, fazer a gestão da folha de pagamento de uma forma que sobre o dinheiro para fazer o desconto da parcela do consignado. Então, se você faz o adiantamento sem fazer o provisionamento e por conta disso não sobra saldo e você tem um estouro de folha no final do mês, é obrigação da empresa, mesmo sem ter saldo, fazer o recolhimento via FGTS digital para pagar a parcela completa. Mesmo que isso dê um estouro de folha e tenha que fazer, aí cada empresa faz de um jeito, a gente fala aqui que faz um empréstimo para o trabalhador. Por quê? Porque foi culpa da empresa não ter feito a gestão da folha de forma correta para chegar no final e ter saldo para fazer o desconto do e-consignado, tá bom? Por isso, a dica é clara. Sempre que houver adiantamento, faça a provisão proporcional da parcela do consignado. Isso evita surpresa e garante que o recolhimento seja feito corretamente, sem prejuízo para o trabalhador nem risco para a empresa. E veja, se você não consegue pagar a parcela por culpa da empresa, o trabalhador tem que procurar o banco para resolver. E isso vai dar uma dor de cabeça enorme para você. Então, o conselho é: previna-se, realize o provisionamento da parcela toda vez que você fizer o adiantamento, ou do salário ou das férias. E nas próximas aulas a gente vai fazer junto alguns exemplos de provisionamento de adiantamento de salário e provisionamento de férias. E não se esqueça, DPComp, 45 anos ao lado do contador.